1 Coríntios, irmãos, 18, 25. Quero falar essa noite sobre a loucura de Deus. 1 Coríntios 18, 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Olha aqui para mim. Essas expressões, elas seriam inconcebíveis, e são inconcebíveis, mas antes elas seriam inconcebíveis antes de Cristo. Usaram expressões que a gente vai chamar de expressões que identifique Deus com o ser humano. No Antigo Testamento, irmãos, isso era impossível. O apóstolo Paulo é o personagem bíblico que mais compreende isso depois de Jesus, a ponto de ser audacioso e usar essas expressões, fazendo menção de algo que não existe, mas para que nós compreendêssemos o que é a palavra, a loucura de Deus. E depois ele usa uma outra expressão, a fraqueza de Deus, em uma comparação, fazendo com que nós lembremos de como sempre os escritores do Antigo Testamento deixavam bem claro de quanto Deus estava vivendo uma realidade totalmente diferente do ser humano. Mas Jesus Cristo, Ele veio trazer um novo tipo de relacionamento com Deus, e toda a informação, todo o ensino de Cristo se transformou, e todas as atitudes de Cristo se transformaram em duas coisas: uma loucura de Deus, que evidenciava também uma fraqueza desse Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, quando você vai olhar para o contexto desse texto todo, e eu quero até desafiá-los a vocês lerem comigo. A sua Bíblia está aberta em 1 Coríntios capítulo 18, o capítulo 1, não é? Olhem para a partir do versículo de número 18, e a gente encontra o contexto disso. Aí você vai ter uma noção, para a gente chegar nesse ponto da informação, o que seria a loucura de Deus. Por que o apóstolo Paulo usa essas expressões com relação a Deus? Expressões audaciosas, expressões inconcebíveis para qualquer compreensão de um relacionamento entre a criatura e o Deus. Não poderia jamais usar isso. Mas a Bíblia vai dizer assim, pois a mensagem da cruz é loucura. Então você vai saber que o Evangelho é uma loucura, é uma doideira o Evangelho. Mas para quem? Para os que estão perecendo. Mas para vós, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não se tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhece por meio da sabedoria humana, agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Amém? Irmãos, preste bem atenção. Nós somos as pessoas privilegiadíssimas da nossa geração, porque para nós não encontramos mais, nós não somos mais impactados com a loucura, com a fraqueza, com todas as atitudes que Cristo fez. Não tem o mesmo efeito do que como isso era tentado explicar para os primeiros convertidos, para as pessoas que precisavam compreender aquilo, tanto dos judeus como as pessoas de fora, que não eram judeus. Porque hoje nós somos assim, quando a gente ouve o Evangelho, a gente não é impactado tanto, não assim
o Evangelho continua fazendo efeito e transformando vidas, mas nós não nos escandalizamos com as informações do Evangelho. Nós não achamos que isso é uma maluquice, porque nós já estamos bem, a revelação de Deus, as evidências de quem é Cristo, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, já está bastante compreendido por nós, mas eu gostaria de trazer a vocês o porquê dessas expressões: a loucura e a fraqueza de Deus. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, para nós hoje sem problema nenhum, né? Mas quando Cristo ensinou um estilo de vida que foi condensado em uma oração chamada o Pai Nosso, ele já começa escandalizando todo mundo. As expressões, quando os discípulos falam para Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar, lá no capítulo 6 de Mateus. Quando Jesus fala assim, quando vocês forem orar, na verdade Jesus não está falando, repitam isso, Jesus está dizendo assim, vivam isso. E essas primeiras expressões já não batia bem na mente de nenhum dos seus ouvintes, quando ele falou assim, Pai Nosso. Jamais, olha aqui para mim, a doideira começava aí. Deus nunca fora revelado antes como esta intimidade de ser um ser que é Pai daqueles que estão clamando por Ele. A relação de Deus no Antigo Testamento, e não só de Deus, todos os deuses revelados no Antigo Testamento se relacionavam com os seres humanos na base eles eram súditos, eles eram escravos, eles tinham que de qualquer forma fazer de tudo para agradar aquele Deus. A expressão Pai Nosso para nós não é nada, né? Mas para o judeu que estava ouvindo aquilo, falou, já está falando besteira. Aí depois, Jesus não nos ensinou isso, mas ele, no momento em que ele foi clamar para Deus, que passasse dele esse cálice, o escritor de Marcos vai nos trazer a expressão que depois foi compreendida pelo apóstolo Paulo e que nos diluiu isso. Jesus chega para Deus e pede para o Pai, em Marcos 14, 36, ele fala assim, Abba Pai. Aí ele fala assim, Pai, meu Pai, não é? Aí o apóstolo Paulo pega e diz que nós também podemos usar as mesmas expressões a nos relacionarmos, a entrarmos em contato com Deus. Agora, irmãos, algum problema para você isso? Não, né? Mas para os ouvintes da primeira vez, dessa audácia, dessa falta de respeito, dessa falta de compreensão quem era Deus, há uma expressão sobre a manifestação física de Deus, que a teologia chama de teofania, a aparição de Deus. A teofania sempre trazia um sentimento de morte. Quem tivesse qualquer experiência com a aparição de Deus, com certeza tinha uma expectativa de morte. Eu já ensinei isso para os irmãos. Então a loucura do Evangelho já começa primeiro inaugurando um novo relacionamento com o seu Criador, que não é mais de um súdito para com um Senhor, não é mais para com um Deus inatingível, para com os súditos aqui. Olha, irmãos, dos súditos de qualquer adorador na face da terra, para com Deus do Antigo Testamento, ou com os deuses existentes na mentalidade da humanidade, só poderia ser na base você morrendo, você teria que morrer. Pessoas eram sacrificadas para Moloque, para Baal. O próprio Deus, que não exigia sacrifício humano, colocava animais para morrer em prol, para que a sua atenção fosse chamada. De repente, olha a loucura do Evangelho. Olha a loucura do Evangelho. O Deus
vem morrer pelos seus súditos. Aí é doideira, não, aí pirou o cabeção. Não, irmãos, para você tudo bem? Só que na compreensão de um judeu, isso era extremamente doideira pura, impossível. Vocês entendem como precisou então de um elemento sobrenatural do próprio Deus fazer um trabalho com uma outra expressão do seu amor para conosco, que é o Espírito Santo, para que nós começássemos a compreender como é que foi isso. Uma passagem bíblica como essa, que eu quero que vocês leiam comigo, por favor. Filipenses, capítulo 2. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, por favor. Só para vocês terem uma noção. Filipenses capítulo 2, queridos. A partir do versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Para aqui. Vocês começam então a ter uma noção do que seria por que eles achavam que era tão loucura assim? Por que eles achavam que era tão assim? Porque aparece aqui as duas expressões do versículo de número 25, do texto proposto para essa noite, que é a loucura de Deus e a fraqueza de Deus. A loucura de Deus, olha aqui para mim, estava na sua decisão de mudar todo o contexto de adoração de súditos para com o seu Deus. Já não é mais os súditos aqui se sacrificando, fazendo de tudo para chamar a atenção de um Deus, através do sacrifício, das oferendas. Não. O Evangelho é loucura, sabe por quê? Porque Deus trocou. Não somos nós chamando a atenção de Deus, é Deus chamando a nossa atenção, através de uma atitude que era sempre comum. Não, tem que matar, tem que sacrificar, tem que trazer oferendas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí de repente, o Deus Todo-Poderoso vem e morre. Por isso que a Bíblia vai chamar, o apóstolo Paulo fala que a Bíblia, que a cruz é loucura. A morte de um Deus na cruz é loucura. Agora veja a fraqueza. A fraqueza está na encarnação de Cristo, quando ele se transforma no ser humano. Gente, o ser humano, na perspectiva do ser humano, é sempre um indivíduo digno de nenhuma admiração. Tanto é que a estrutura humana, ela sempre destaca alguém para ser adorado. Mas entre nós aqui mesmo, a gente não considera muito uns aos outros, não. Mas quando um ídolo é levantado, esse ídolo se transforma em uma pessoa inatingível. Aí a gente acha que aquela pessoa não tem problema, a gente acha que aquela pessoa não tem defeito, a gente acha, aí de repente, o homem demonstra o quanto que ele é homem. Vou dar um exemplo. Elvis Presley. Irmão, só para vocês terem uma ideia do quanto aquele cara era adorado, e tem gente que acredita que ele não morreu. Até que tem de vez em quando, Elvis não morreu. Sabe por quê? Eles não aceitam que aquele ídolo, que aquele Deus, que aquela pessoa perfeita, que aquela pessoa que tinha tudo, veio a falecer. Só dei um exemplo, mas pode vir aí vários exemplos na sua cabeça. Pode vir o outro, né? Ele era o rei do rock. Pode vir o rei do pop, que seria Michael Jackson. Tem pessoas dizendo assim, não, é inconcebível que aquele ser morreu. O que vai tirando as pessoas do trono do nosso coração é quando ele não morre. Vai envelhecendo, vai ficando sem graça,
vai, é mesmo, né? Ele era igualzinho a gente. Mas se ele está inteirão, a gente não acredita que aquela pessoa tem algum problema. Isso é um perigo. Agora o Cristo não. Cristo não. Ele fez o que era inconcebível. Quando a Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura, porque impossível, na cabeça de um judeu, vocês podem pegar o capítulo 8 de João, quando eles tentam apedrejar Jesus, quando Jesus usa a mesma expressão que Deus usou ao se apresentar para Moisés no capítulo 3 de Êxodo, quando Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou, aí acabou. Quando Jesus usou essa expressão, começaram a pegar em pé, esse cara está doido, e quem é essa pessoa? Outra coisa, por que aquela loucura? Por causa da expectativa de quem seria o Cristo. Sabe por que a maioria dos judeus não crê em Jesus ainda, está esperando Jesus pela primeira vez? Porque Jesus jamais viria em forma humana, Jesus jamais entraria em Jerusalém no jumentinho, Jesus jamais morreria por alguém, Jesus, o Messias esperado por ele, vai vir triunfante. O nosso guia em Israel, eu perguntei para ele era escritor de livros, escreveu um comentário sobre o livro de Mateus, e ele falava, Efraim o nome dele, ele falava de Cristo, gente, com tanto respeito, e em particular eu cheguei e falei assim, Efraim, você não acredita que Cristo é o Messias? Ele falou assim, não. Mas como? Você fala de Cristo com mais respeito, com mais paixão do que a gente? Não, nós admiramos Jesus como um grande rabino, porque lá eles identificam muito, eles creem muito, eles têm uma ligação com os rabinos famosos da história de Israel, mas o Messias, aí ele até falou para mim, você quer conhecer o Messias que nós esperamos? Leia, preste atenção na oração de Zacarias, o pai de João Batista, no capítulo 2 de Lucas, se não me engano. Aí depois eu fui lá ver, realmente, eles tinham a expectativa de um Messias, irmãos, que vai chegar arrebentando a boca do balão, um homem poderoso politicamente, um homem que inatingível, ninguém vai poder tocar nele, ele é inatingível, ele vai chegar restaurando o reino davídico de Israel. Aí vem Jesus, montado num burrinho, palhaçada, ninguém acredita. E esse Cristo ainda que se dizia o Messias, permite que os gentios toquem nele, permite que as pessoas o crucifiquem. Aí, loucura, doideira. Por isso é que Deus se fez, Paulo foi muito audacioso em usar uma expressão que era muito perigosa, falar que Deus é louco, mas quando você vai fazer uma análise humana das atitudes de Deus, para chamar a sua atenção, você vai ver que foi doideira mesmo. E a sua fraqueza, quero voltar de novo para essa expressão, está ligado à sua disposição de se fazer igual a mim, igual a você. Olhe de novo para o capítulo 2 de Filipenses, por favor. Continue lendo. O último versículo que li foi o versículo de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem, igualzinho a mim e a você, e reconhecido em figura humana. Jesus sempre procurou dar provas de que ele era ser humano, até depois da ressurreição dele, quando Tomé pede uma prova, os irmãos lembram, né? E Tomé acaba tocando em Jesus para ver, não, se eu não tocar nele, se eu não ver a ferida, Jesus então mandou que Tomé tocasse nele, para que Jesus sempre deixou muito claro isso. Aí vai dizendo, versículo 8, por favor, a fraqueza de Deus. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo do céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo: Jesus é o Senhor. Aplauda ao Senhor, porque a sua língua já está treinando. Você não vai ter dificuldade, mas jamais um judeu, um grego se rendiria. Irmãos, pense no judeu, na relação que ele tinha com aquele Deus que precisava elevar os olhos para os montes. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem muito para cima dos montes. É lindo esse salmo, mas esse salmo não aproxima Deus da gente. Você quer ver? Eu vou dar algumas provinhas de quanto nós não temos ainda uma compreensão desse Deus que fez tudo isso para nós. Orações rápidas. Ih, essa daí nem passou do teto. Expressões que nós usamos e a gente não consegue se libertar disso. Eu não consigo me libertar dessas expressões, que é assim, de pedir a presença de Deus. Senhor, se faça presente nesse lugar. Senhor, que a tua presença, sabe? A gente continua. As nossas expressões evidenciam a outra coisa. O nosso espírito está em outra vibe, tá? A nossa parte espiritual está pouco ligando para essas orações que não evidencia quem realmente é Deus. Mas a gente não consegue deixar de fazer, né? Você consegue fazer oração e, olha, bom seria. Eu estou tentando ver se eu consigo me libertar de algumas expressões que não evidencia mais quem é Deus depois do revelado em Cristo Jesus. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmãos. É muita loucura essa história de Deus se enfraquecer tanto, se esvaziar tanto, virar um igualzinho a mim e você. Aí vem a loucura incompreensível. A sua humanidade foi 100%, só não alcançou o nível de fazer com que ele pecasse, se maculasse com o pecado. Ele se esvaziou, se humilhou. Aí vem, essa foi a loucura de Deus. Agora, um Deus louco não vai querer relacionar-se com pessoas certinhas. Tem que ser doido que nem ele, velho. Você tem que ser doido, maluco. Você tem que começar a crer que esse Deus que fez essas loucuras por você conseguiu instaurar em você uma situação de que em nenhuma religião do mundo qualquer súdito pode se relacionar com esse Deus, a não ser nessa relação de escravo e senhor, rei, súdito, adorador e adorado. Aí Deus escaixa com isso. Ele chega e fala para você, ó, quando você vir falar comigo, você vai falar assim, ó, Pai. E não é só Pai meu não, porque eu não sou um cara egoísta não, Pai nosso, Pai de todos nós. Sabe por quê? Porque os doidos têm que acreditar que eu não sou, a minha relação com o meu Criador não é uma relação mais de escravo para com o seu Senhor, é uma relação de libertos pela uma ação sobrenatural de Deus, que eu quero que vocês saibam que ação foi essa. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Você precisa saber disso. Você tem que ser doido que nem Deus foi doido por você. Você tem que ser maluco como Deus foi maluco por você. Você tem que ser louco, porque senão você vai se relacionar com esse Deus numa relação assim de como todas as religiões fazem. Olha, você tem que tomar cuidado. Agora, olhe para a revelação que Deus quer alcançar, que a Bíblia quer que você saiba disso. Olha por favor, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. É lindo demais. É a expressão mais, assim,
Você precisa amar isso aqui. Você precisa vibrar com isso aqui. Você precisa celebrar isso aqui. Pois vocês, está falando, vocês não receberam um espírito que o escraviza. Que espírito é esse que escraviza? O relacionamento de criatura com os seus deuses. O relacionamento de um judeu com um Deus Todo-Poderoso. Era uma relação de escravidão. Se aproximar de Deus só servindo, só servindo, só servindo. Um Deus que te serve, já era, velho. Jamais. Aí vem a Bíblia e diz isso, ó, pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente. O que é isso, irmãos? Vocês estão sacando isso aqui? Um espírito, novamente, porque isso aqui está na nossa cabeça. Não. A minha relação com Deus é uma relação assim, de escravo para Senhor. Para que novamente temerem, pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem. A relação de Deus para com o ser humano antes de Jesus era uma relação de temor, mas esse temor não de reverência, temor de medo mesmo, medo de morrer, medo de ser pego no flagrante, medo de ser visto de maneira errada. É medo, um medo de Deus. Mas receberam, olha que lindo, irmãos, o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ah, gente, tem que aplaudir, isso é muito bonito demais. Sabe por quê? Eu lembro a primeira vez que eu vi uma irmãzinha minha de fé, e aqui eu sempre vejo, parece que é o Marcelo, que tem esse comportamento de falar, toda vez que o Marcelo, não sei quantos aqui tem esse comportamento do Marcelo, mas quando vai se relacionar a Deus, ele chama ele de paizinho. E eu me lembro de uma amiga minha lá, inclusive ela já até ministrou aqui na igreja pela internet, a primeira vez que eu vi aquela minha irmãzinha falar com Deus assim, papai, eu falei, misericórdia, cara. Que coisa, sabe? Muita gente tem dificuldade não consegue colocar na sua oração a expressão, meu pai, pai querido. A gente precisa exercitar, irmãos. Eu sei que Deus é o seu pai, mas o exercício, a gente sabe, para suas orações não virarem rezas, comece a pensar nelas. Como que realmente eu vou falar com Deus? Qual é a intimidade que eu posso ter com Deus? Então, quando fala que a relação com Ele não pode, é doideira isso, sabe por quê? Na cabeça de qualquer súdito terreno, não se relaciona com o seu Deus, com o ser supremo da sua fé, com qualquer tipo de intimidade. Tem que ter, só para vocês terem uma ideia, tem uma classe de judeus ortodoxos, que eles têm uma caneta especial para escrever o nome de Deus quando eles estão escrevendo qualquer texto. Aquela caneta, ela só serve, quando vai aparecer a expressão Deus, tem que escrever aquilo. Aquela caneta só serve para escrever o nome, a expressão Deus na língua deles. É bonito, né? Nossa, que reverência. Irmãos, a reverência é linda, mas se essa reverência te afasta desse Deus, coloca você em um medo dele, perde todo o sentido. Sabe por quê? A gente precisa entrar nessa loucura de relacionarmos com o Todo-Poderoso na base de sermos filhos dele e não escravos dele. Por isso que a loucura de Deus, ela se transforma mais sábia do que a sabedoria dos homens, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. O que a sabedoria humana vai te ensinar? Métodos, técnicas, palavras bonitas, expressões lindas, que vai fazer com que a tua oração fique uma oração top. Essa é a sabedoria humana. Aí você vê as palavras lindas que são usadas para se falar com Deus, mas isso não resolve a sua principal necessidade, que é de chegar para Deus como um filho
totalmente dependente e carente da ação do Pai, que tem tudo para te dar, não vai te dar tudo o que você quer, mas esse Pai te ama tanto, 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 que vai te dar tudo o que você precisa. Diga, eu recebo essa palavra. Esse Pai, não é esses pais que nem nós, molões não, que tem, né? Mas é o Pai que vai dar tudo o que você precisar, não necessariamente tudo o que você quer. Isso é loucura, na cabeça. O que eu estou dizendo para vocês, sabe que para mim eu fico meio complicado eu expressar isso para vocês, porque eu sei que nós somos tão privilegiados, que para nós não, pastor, beleza, Pai nosso está no céu, beleza. Não, saber que Deus, nós cantamos tanto, né? Nós cantamos a intimidade que nós temos com Deus, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa tomar uma decisão, falar assim, meu Deus foi louco, Ele fez por mim foi loucura, e sabe o que Ele exige de mim? A mesma loucura. Eu quero chamar a atenção para vocês de novo, volte lá em Filipenses, eu quero chamar a atenção para vocês do versículo de número 5, olha a expectativa desse Deus, e depois eu quero terminar Romanos lá, tá bom? Olha a expectativa desse Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a loucura de Deus, não exigir outra coisa de nós, que também, eu acho que todos têm essa mesma predisposição. Nós temos um grande ícone no mundo evangélico hoje nem sei se ele está tão pop assim, mas já foi muito pop, que nos chamava muita atenção por essa questão de fazer loucuras para Deus, que é o pastor, eu esqueci o nome dele, lá da... como é o nome? Lucinho, pastor Lucinho. Então ele chamou muita atenção de toda a juventude para fazermos loucuras por Deus, loucuras por Deus, loucuras por Deus. Então muitos de vocês já sabem disso, mas o que eu quero dizer para você é assim, você tem que ser um pouco louquinho também, para começar a focar mais nesse Deus, e que não exige outra coisa senão essa, de que você tenha a mesma predisposição que Ele. A mesma predisposição que Ele. Esse texto de a mesma predisposição de Cristo vai falar sobre humilhação. Então, tem essa predisposição, mas eu quero voltar lá pela beleza, para deixar vocês aqui mesmo prontinhos para serem loucos como Deus foi louco por você. Volte de novo a sua atenção lá para Romanos capítulo 8. Eu quero terminar esse raciocínio aqui, irmãos. Olha só, versículo de número 16 de Romanos 8. O próprio Espírito, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sozinhos, olha aqui para mim, sozinhos, com a nossa sabedoria, com a nossa racionalidade, com a nossa capacidade de fazer, o nosso raciocínio, todo o conhecimento que você possa ter, de você ler a Bíblia, conhecer o contexto bíblico, nada disso vai te ajudar a fazer uma loucura, a loucura que Deus fez por você, sem uma própria ajuda e capacitação de Deus, vinda através do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, o próprio Espírito testemunha em nosso espírito. É o Espírito Santo falando com algo sobrenatural que você tem dentro de si, que é o seu espírito. Ele compreende a linguagem do Espírito Santo. É por isso que você não conseguiu dizer não para o Evangelho. É por isso que você hoje tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como quando houve um diálogo com o Espírito Santo de Deus, com o seu Espírito, e disse assim, você precisa se render a Cristo. Você disse, beleza, eu me rendo. Você não conseguiu ir para outro lugar. Tem uma galerinha aqui
que ainda não chegou lá ainda não. Ah, sei lá. Seu pensamento com Deus é assim, um pensamento meio do consumidor de Deus, né? O que será que Deus tem para mim? Aí você vem para a igreja, o pensamento do consumidor de Deus é assim, olhar para toda essa estrutura dessa igreja, essa igreja aqui se estribuchando para ver se consegue chamar a tua atenção para você. Aí você, sei não. O consumidor é assim, ó. O que Deus tem para mim? Eu quero que nessa noite você mude o seu raciocínio. Seu raciocínio não vai ser mais de consumidor, vai ser de alguém que vai dizer: o que eu tenho para Deus? O que eu posso? Que maluquice, que doideira, que loucura. Aí o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar junto. É um papo que você está fora disso, tá? É umas conversas com gemidos inexprimíveis, que necessariamente não é essa língua estranha mais conhecida que tem no nosso meio, tem nada a ver com língua estranha. É uma conversa sobrenatural que tem entre o Espírito Santo de Deus e o seu Espírito, e você vai se rendendo. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus apesar da igreja, eu quero esse Deus apesar do pastor, eu quero esse Deus apesar do pecado do irmão, eu quero esse Deus apesar da roupa que as pessoas vistam, eu quero esse Deus apesar do dinheiro que as pessoas tenham, eu quero esse Deus porque sem esse Deus eu não vivo, porque Ele foi louco o suficiente para fazer o que era preciso, para chamar a minha atenção, e a minha atenção foi chamada, e agora eu quero ter o mesmo sentimento que Ele, e o que Ele fez por mim, eu farei por Ele. Ele deu a vida dele por mim, eu entrego a minha vida por Ele. Isso é a doideira, é a loucura, é a fraqueza. Você entende o que Deus fez? Aí Ele vem com uma palavrinha dessa, e você tem o mesmo espírito, que você tem o mesmo sentimento por Ele. Sabe por quê, irmãos? Deus fez tudo o que precisava, e para concluir, nós temos uma dívida para com Ele. Olhem em Romanos capítulo 8 de novo, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Você vai pagar essa conta hoje. Você não sai daqui hoje devendo. Você não sai daqui hoje devendo. Essa dívida vai ser paga hoje, porque você vai fazer a mesma loucura que Deus fez. Fique em pé, em nome de Jesus. E preste atenção no que o pastor vai dizer. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo de número 12. Portanto, irmãos, olha aqui para mim, só para mim. Portanto, irmãos, estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você vai pagar essa dívida hoje. Sabe como você vai pagar? Você não vai fazer nenhum sacrifício, você não vai dar nenhuma oferta, você vai simplesmente crer na loucura que Deus fez por você, morrer por você. E a loucura da morte da cruz se transformou e ficou mais doido ainda quando veio a notícia de que a morte não tinha detido no túmulo, Ele ressuscitou. Aí ficou loucura. Aí vem os gregos tentando com sabedoria explicar aquilo. Esquece. Tem algo que o Espírito faz. E eu quero que o Espírito Santo de Deus inunde o teu coração. Tenha um papo com o teu Espírito e você sair daqui, eu quero pagar essa dívida, eu não quero dever nada para Deus. Quanto que é, pastor? Tira a mão do bolso. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a coisa mais preciosa que todos nós temos aqui. Alguns precisam fazer historicamente na sua vida de relacionamento com Deus, mas a igreja precisa fazer diariamente, como Cristo faz.
Dentro do Pai Nosso existe uma expressão assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cristo nos dá, se dá para nós todos os dias. Alguns historicamente para se converter precisam aceitar Jesus conforme a religião já te ensinou, mas quem recebe o toque do Espírito sabe que tem que dar a coisa mais cara para Deus todos os dias. Sabe a coisa mais cara que você tem? A sua vida. Você vai pagar essa dívida hoje. Todos nós vamos pagar essa dívida hoje. Vamos entregar, vamos dar de novo. Alguns vão dar pela primeira vez. Quem crê em Cristo falou assim, eu tenho que dar isso todos os dias. Se eu recebo o pão nosso de cada dia, todo dia, essa relação com Deus é uma relação diária. Essa loucura de me entregar todo dia, ela tem que ser diária. Você vai ser fraco como Deus foi fraco. Sabe quando Deus foi fraco? Quando Ele se humanizou, ficou igualzinho a mim e você, e se rendeu ao amor que Ele tinha por mim e por você, para morrer. Então, se nós estamos endividados, essa dívida nós vamos pagar hoje, entregar de novo, entregar pela primeira vez, mas se entregar, fazer essa loucura, todos os dias, todas as vezes, todos os momentos. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso?